Quero saudar a todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã maravilhosa que o Senhor tem nos despertado, que seja mais um dia de bênção, de paz para cada um de nós, né? Que Deus venha abençoar nosso lar, nossa família, nosso trabalho. E nesse momento devocional, Café com Deus, eu gostaria de fazer uma leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 1 e 2, versículo 1 e 2, para nossa meditação, para nós podermos meditar nessa palavra, nesta manhã, e que Deus venha abençoar-nos grandemente, que nos dê discernimento para nós entendermos a palavra do Senhor, estar firme nos caminhos do Senhor. Fazemos a leitura da palavra do Senhor então, nesse momento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos lido essa passagem, onde fala de Jonas, onde Jonas teve um chamado do Senhor, que Jonas era para ir até a grande cidade de Nínive, que a Bíblia nos relata, né? A grande cidade de Nínive, e pregar a palavra do Senhor para aquele povo que vivia em pecado, aquele povo que nós sabemos, quem já estudou a Bíblia, as histórias de Nínive, sabe que aquela cidade era uma cidade muito pecadora. Aquela cidade era uma cidade onde matavam as pessoas que falavam do nome do Senhor, né? Era uma cidade muito difícil para se viver ali e falar da palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor, era muito difícil. Então Jonas tinha um chamado para ir para aquele lugar. E assim somos nós. Nós também temos o nosso chamado. Cada um de nós temos um chamado. Eu não sei qual é o seu chamado, mas você sabe. Se você ainda não descobriu qual é o seu chamado, é muito fácil de nós descobrir qual é o nosso chamado. É nós se pôr na presença do Senhor, orar ao Senhor e dizer: Senhor, qual é qual o trabalho que o Senhor tem para mim na tua obra? Qual é o meu chamado, Senhor, que o Senhor tem para mim, Senhor? Que o Senhor vai te mostrar através da oração, através do jejum, né? Consagração. O Senhor vai nos mostrar nosso chamado. Nós temos esse chamado para fazer a obra do Senhor. Nós não estamos apenas meramente somente para frequentar a igreja. É bom, é ótimo, é excelente. Nós pudermos ir na igreja todos os dias, maravilha. Mas nós temos um chamado específico. Cada um de nós temos esse chamado. Então que nessa manhã você pode se refletir nessa palavra, para você ver qual é o seu chamado. O que Deus quer que você faça. Jonas tinha esse chamado de ir naquela cidade de Nínive e pregar ali o arrependimento para aquele povo pecador que pecava muito. Mas Jonas temeu. Quando Deus fala com Jonas, ele disse o quê? Eu vou fugir desse povo. Na verdade, ele queria fugir da presença do Senhor, mas da presença do Senhor ninguém de nós consegue fugir. Nós não conseguimos fugir. Quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, um chamado, não adianta, nós podemos tentar fugir, mas aquele chamado vai ter que se cumprir, aquele propósito vai ter que se cumprir. E Jonas não foi diferente. Diz a palavra do Senhor que ele desceu até Jope. Ali tinha um navio. Ele entrou naquele navio, pagou a passagem e para ir para Tarsis, bem diferente a cidade de Nínive, do outro lado. E ali então ele entrou naquele navio, se escondeu lá no porão e disse com ele assim: aqui ninguém vai me encontrar, aqui ninguém vai me ver. Não adianta, nós não vamos conseguir esconder da presença do Senhor. Aonde nós estivermos, ali o Senhor está com seus olhos bem atentos sobre nós, para nos proteger, para nos cuidar, querendo o melhor para nós. Que Deus não quer o pior para os seus filhos, Ele quer o melhor para os seus filhos. E ali Jonas escondeu naquele navio. Jonas escondeu naquele porão e ficou bem tranquilo, mas de repente ele sentiu aquele navio que balançava de um lado para o outro, e aquele povo entrou em desespero. Aquele povo entrou em desespero que viu que o navio ia se afundar. Aquele navio ia se afundar e ali tinha um culpado. Por que aquele navio ia se afundar?
Então diz a palavra do Senhor que começaram a tirar a sorte ali, um do outro, para ver o que estava acontecendo, e isso caiu em Jonas. Aí, onde você veio? Qual a sua ocupação? De que povo és tu? Eu sou hebreu. Mas não adianta. E ali ele se apavorou e disse: gente, o culpado sou eu. O culpado sou eu de estar aqui. Que Deus tem um chamado na minha vida, eu tentei se esconder da presença do Senhor. Me joga ao mar que vocês vão se livrar, senão todos vocês vão se perecer por causa de mim. E mesmo assim, aquele povo ainda quis se resistir, não jogaram Jonas ao mar. Mas diz a palavra do Senhor que ali o vento foi se aumentando cada vez mais. As ondas batiam naquele navio que parecia que ia se partir ao meio. E eles começaram a jogar suas fazendas, suas malas, tudo aos rios, ali no mar, para aliviar o peso, mas não adiantou. Chegaram ao ponto de eles ter que pedir a Deus que Deus perdoasse eles, mas ia ter que jogar aquele homem ao mar. Era o propósito que Deus tinha na vida de Jonas. Às vezes as pessoas perece alguém que está ao nosso lado por causa de nós, porque nós estamos fugindo da presença do Senhor. Aí o inocente acaba perecendo. E aquele povo estava perecendo por causa de Jonas. Jogaram ele ao mar, e diz que ao jogar ele ao mar, um grande peixe engoliu a Jonas, e Jonas teve que ir se pregar a palavra do Senhor. Oh glória! Ali aonde Jonas foi, o peixe vomitou a Jonas naquele mar, naquela praia. E ali então diz a palavra do Senhor que Jonas teve que pregar o arrependimento. Oh glória, aleluia! Pregar o arrependimento naquele lugar, e anda lá bacantaramanai. Pregou ali o arrependimento ali, e diz a palavra do Senhor que aquele povo se arrependeu. Ali, então, aquela cidade se arrependeu, aqueles homens começaram ali a clamar e proclamar um grande jejum, e aquele clamor chegou até o rei. O rei também proclamou um grande jejum ali, que aquele povo ia jejuar, não ia ficar sem comer e sem beber, não só o ser humano, também os animais, durante um certo tempo. Era o mandado que Deus mandou Jonas fazer. Deus tem um propósito. Quando Deus manda, vai, não temas, vai, siga em frente. Se Deus que mandou, creia, faça aquilo que Deus mandou você fazer, é o propósito que Deus tem na tua vida. E diz a palavra do Senhor que aquele povo se arrependeu, do mal que eles faziam para as pessoas que chegavam naquele lugar. Aquela matança, ele matava as pessoas. E Deus também se arrependeu do que ia fazer naquela cidade. Deus se arrependeu e Deus perdoou os pecados daquele povo. E Jonas olhou para aquilo, saiu, afastou-se, diz a palavra do Senhor, se afastou e ficou olhando o que Deus faria. Aí ele falou com Deus que melhor era ele morrer, porque ele sabia que Deus tinha misericórdia. E diz ficar alegre, se alegrar com o que Deus fez, né? Aí Jonas ficou quietinho lá no canto, veio à noite. Deus fez crescer uma boboreira ali em cima de Jonas, para tampar ali, proteger Jonas. E Deus teve misericórdia daquele povo. Nós conhecemos essa passagem. Não precisamos se alongar nessa passagem que nós conhecemos, mas eu estou querendo dizer aqui a misericórdia que Deus tem na tua vida, o chamado que Deus tem na tua vida. Deus tem misericórdia de mim, de você, da nossa família, esse chamado que Deus tem na nossa vida, que venha se cumprir, que eu não seja o empecilho da minha família, que eu não seja o empecilho para aquilo que Deus tem na minha família, que você faça aquilo que Deus tem prometeu que vai fazer na tua vida, que é para você fazer, esse chamado, para que o inocente não venha pagar por você, que Deus venha abençoar a tua vida, o teu lar, a tua família, teu emprego. Eu não vou mais prolongar, que essa passagem é maravilhosa. Se nós começarmos a falar nela, nós vamos longe, mas é o chamado que Deus tem na tua vida. É isso que eu quero que você medite, é isso que eu quero que você reflita nesse dia. Não sei qual é a hora que você está ouvindo essa mensagem, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nesta noite, que você venha refletir nesse chamado que Deus tenha para você, em nome de Jesus. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Vamos orar, pedir para que Deus venha
abençoar grandemente a tua família, esse chamado. Soberano Deus e eterno Pai, Deus olha com um olhar todo especial, Senhor, para aquele que ouviu esta palavra, esse Senhor que sabe que tem um chamado, Senhor, na vida, mas sabe, Senhor, quem sabe ele está com medo, ele está temente, ele está com medo, Senhor, meu Deus, tem de misericórdia, que essa pessoa venha fazer a tua obra, Pai, venha ouvir a tua voz, Senhor, meu Deus. Meu Deus, abençoa essa família, esse lar, esse emprego, Senhor. Quem sabe tem alguém enfermo neste momento, está ouvindo essa palavra, Senhor, meu Deus. Senhor, Tu és médico dos médicos, Senhor, meu Deus, cura, liberta dessa enfermidade, Pai. Abençoando grandemente, Pai, cada um, ó Deus, que ouviu essa mensagem, Pai. Tudo para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.